você vai participar. Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Dá boa noite também aí, João. Dá boa noite aí, João. Boa noite, galera! Com a participação de João, tá vendo? Bom dia, pessoal. Vamos lá, então, começar mais uma aula de português, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma revisão de alguns conteúdos aqui, tá? A gente vai fazer aqui a revisão do nosso terceiro capítulo do nosso livro de gramática, onde nós vamos trabalhar aí os advérbios, tá bom? Onde, na verdade, nós trabalhamos os advérbios, tá? Então, continuando aqui a nossa correção, após a nossa semana aí de provas, né? Vocês já devem ter entregue as provas de vocês. Eu acredito que vocês tenham ido muito bem, tá? Pelo que eu vi aqui, vocês foram muito bem. E assim eu espero que todos vocês ali que não entregaram também sejam, tá? Não esqueçam novamente o prazo, tá bom? Para não entregar fora do prazo, não ter complicações quanto à nota de vocês, beleza? Enfim, essa aula aqui novamente será uma aula de revisão, será, no caso, nossa última aula, tá? A última aula dessa semana de revisão. Em seguida, a gente vai trabalhar algumas correções aí da prova, tá bom? Eu acredito que antes de vocês entrarem de férias, definitivamente, a gente vai conseguir fazer essa aula aí de correção de prova, tá bom? Enfim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Quase chegando aí no período de férias, para podermos descansar, repor as energias, voltar ao recuperar, né? O fôlego perdido com todo esse período de prova, esse tipo de coisa aí, tá bom? Então, pessoal, então a gente vai aqui iniciar, vamos fazer a revisão do capítulo 3, onde trabalhamos os advérbios e as locuções adverbiais. Também trabalhamos a questão semântica, que são as classificações dos advérbios, tá bom? Então, deixa eu colocar o cabeçalho aqui e em seguida a gente dá início à nossa aula. Pronto, então aqui, como vocês estão vendo, vamos fazer aí a revisão dos conteúdos do primeiro semestre. Vamos ver aí agora os advérbios, tá bom? Vamos iniciar aqui, então, com vamos lá. Vamos iniciar com a definição de advérbio. Bom, professor, o que é um advérbio? Qual é a função do advérbio? Para que serve um advérbio? O que é que um advérbio faz? Tá bom? Bem, pessoal, basicamente, o advérbio ele tem a função de modificar uma parte da oração, tá? uma parte de um elemento da oração. Ele pode modificar aí um adjetivo, ele pode modificar um verbo, e ele pode modificar até mesmo outro advérbio. Quando a gente fala modificar, pessoal, a gente não está falando literalmente modificar. Ele pode, como é que eu posso dizer isso para vocês? Ele pode causar uma mudança implementando o significado daquela palavra, tá bom? Por exemplo, se eu pego aqui o adjetivo bonito, eu posso pegar um advérbio e posso intensificar esse significado. Por exemplo, David é bonito. Pronto, aqui é um adjetivo. Eu posso pegar um advérbio e fazer isso aqui, ó. David é muito bonito. Então, eu coloquei aqui um advérbio que intensifica, ou seja, aumenta, tá? O adjetivo, tá bom?
Ah, professor, então quer dizer que os advérbios eles só servem para intensificar? Não, pessoal, claro que não. Os advérbios eles têm outras funções, tá bom? Eles podem indicar vários tipos de coisas. Por exemplo, um advérbio ele pode indicar tempo, né? Um exemplo, amanhã eu vou para o shopping, eu vou ao shopping. Bom, amanhã eu vou ao shopping. Então aqui, ó, eu utilizei um advérbio de tempo amanhã, especificando quando alguma coisa vai acontecer. Tá? Amanhã eu vou ao shopping, como vocês estão vendo aí. Tá? Isso aqui é um advérbio de tempo. Beleza? Amanhã. Pronto, então o que acontece aqui? Vê só, pessoal. Como a gente utilizou aqui um advérbio de tempo, a gente vai utilizar agora outros tipos de advérbio. Vou mostrar para vocês aqui. Eu quero exemplificar agora para vocês o advérbio modificando um adjetivo, modificando um verbo e modificando um outro advérbio. Aqui a gente colocou um exemplo do advérbio modificando um adjetivo. Mas eu vou colocar mais exemplos para vocês. Presta atenção aí. Ó, primeiro eu vou exemplificar um advérbio modificando um adjetivo, tá bom? Ó, o presidente está extremamente chateado. Pronto. O presidente está extremamente chateado. Então, colocamos aqui, temos aqui um adjetivo chateado, e temos aqui um advérbio, extremamente. Então, o advérbio aqui, ele está fazendo o quê? Ele está modificando, está intensificando o significado do adjetivo chateado, como vocês estão vendo aí. Tá? O presidente está extremamente chateado, intensificando o significado. Então, aqui a gente tem um exemplo de um advérbio modificando um adjetivo. Pronto. Agora vamos utilizar um advérbio modificando um verbo, tá? Ana correu lentamente. Ana correu lentamente. Aqui a gente tem o verbo correu e aqui a gente tem o advérbio lentamente. Correu lentamente. Nesse caso aqui, pessoal, o advérbio lentamente, ele está modificando, entre aspas, o verbo correu. Está indicando como foi que ela correu, como foi que Anne correu. Ela correu lentamente, tá? Como vocês estão vendo aí, Anne correu lentamente, tá bom? Então, nesse caso aqui, o advérbio, ele está modificando o verbo. Advérbio modificando um verbo. Advérbio modificando um verbo. Tá bom? E o último exemplo agora, vamos pegar um advérbio modificando outro advérbio. Professor, isso é possível? Sim, isso é possível, tá? É possível que você tenha um advérbio modificando outro advérbio. Como assim? Vamos lá. Ana correu extremamente bem. Pronto. Eu tenho aí dois advérbios, tá? Eu tenho extremamente e tenho bem. São dois advérbios, extremamente e o advérbio bem, tá? Como vocês estão vendo aí. Bom, extremamente e o advérbio bem. Olha. Então, professor, então quer dizer que extremamente está modificando o advérbio bem, né? Isso mesmo, pessoal. Mas você não falou que um advérbio ele modifica algo, então bem está modificando quem? Bem está modificando o verbo correr,
que consequentemente está sendo modificado esse bem pelo outro advérbio extremamente. Então, é um advérbio modificando o outro, e o outro está modificando outra classe. Então, advérbio modificando um outro advérbio. Tá? Então, isso é possível. Vejam que a classe de advérbios ela é bem ampla. Tá? Ela consegue indicar, ela consegue modificar várias outras classes. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, temos aí um advérbio modificando um outro advérbio. Beleza? Muito bom. Agora, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai para falar sobre o valor semântico dos advérbios. Valor semântico dos advérbios. Tá? Valor semântico dos advérbios. O que é esse valor semântico dos advérbios, professor? O que é um valor semântico dos advérbios? Gente, quando a gente fala valor semântico dos advérbios, é o seguinte: cada advérbio ele pode indicar um sentido, tá bom? Por exemplo, esse advérbio aqui, ele indica o quê? Extremamente. Indica o quê? Indica intensidade, né? A intensidade de algo, tá? Extremamente indica a intensidade de algo, tá bom? Lentamente. Lentamente indica o quê? Indica a maneira, né? A maneira, a forma como ela correu. Ela correu lentamente, tá? Lenta. Então, aí a gente tem um exemplo aí de um advérbio de maneira, de modo, tá? Bem também é um advérbio de modo, indicando como ela correu. Ela correu bem, tá bom? Um outro exemplo aí de um advérbio de modo. Então, a gente tem vários tipos de advérbios. A gente tem advérbio de maneira, advérbio de tempo, advérbio de local, advérbio de proporção, advérbio de grau. Enfim, a gente tem vários tipos de advérbios. Isso a gente chama de valor semântico. Então, quando eu perguntar para vocês qual é o valor semântico de um advérbio, é justamente isso aqui que vocês vão me dizer, esse valor semântico aqui que é o que ele indica. Por exemplo, qual é o valor semântico do advérbio extremamente? O valor semântico do advérbio extremamente é um valor semântico de intensidade. Tá? Qual é o valor semântico do advérbio bem? É um advérbio de maneira, de modo. Então, o valor semântico dele é de modo. Tá? Qual é o valor semântico do advérbio? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui o advérbio. Inocentemente. Inocentemente. Também é um advérbio de modo. Tá? Então, eu vou dar uma listinha para vocês com todos os valores semânticos dos advérbios. Claro que não tem de todos, né? É impossível, porque são muitos advérbios, mas vai contemplar a maioria dos advérbios e a maioria do valor semântico dos advérbios, tá bom? Então, valor semântico dos advérbios. Vou colocar aqui.
Então, colocamos aí o valor semântico dos advérbios, tá bom? Aí, no caso, pessoal, como vocês estão vendo aí, esse valor semântico dos advérbios, cada advérbio ele tem um, tá bom? Cada advérbio ele tem um valor semântico, beleza? Pronto, então a gente encerra essa parte aqui. A gente encerra essa primeira parte aqui, que é do valor semântico e dos advérbios. E agora a gente vai para a última parte, que é onde vamos falar sobre as locuções adverbiais. Locuções adverbiais. Tá bom? Vamos falar sobre as locuções adverbiais. Professor, o que é uma locução adverbial? O que é isso, professor? Locução adverbial, pessoal, é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. É um conjunto de palavras que representam um advérbio. É um conjunto de palavras que representam um advérbio, tá? Nesse caso, pessoal, os advérbios, eles não são apenas únicas palavras. Eles podem vir em 2 ou 3 palavras. Pode, professor? Pode. 2 ou 3 palavras podem exercer o mesmo significado que um único advérbio. Como assim, professor? Como é que eu vou fazer isso aí? Como é que isso aí é possível? Tá? Como é que eu vou realizar isso aí? Presta atenção. Vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer isso. Vou colocar um exemplo aqui de um advérbio, e vou colocar um exemplo de uma locução adverbial. O advérbio eu vou colocar rapidamente. E na locução adverbial eu vou colocar com velocidade. Pronto. Ou então, com rapidez. Aqui, pessoal, eu tenho um único advérbio. E aqui eu tenho uma locução adverbial. Eu tenho 2 palavras, uma preposição e um substantivo, que representam um significado, o significado de um advérbio. Tá? Como assim? Vamos lá. Ó, vou colocar um exemplo. Ele praticou para correr rapidamente. Isso aqui, pessoal, significa exatamente a mesma coisa que ele praticou para correr com rapidez. Tá? Os dois são advérbios, tá? Ambos são advérbios, ambos indicam a mesma coisa. A diferença é que aqui, ó, eu tenho um único advérbio, rapidamente, e aqui eu tenho uma locução adverbial, com rapidez. Tá? Rapidamente e com rapidez. Eu tenho um exemplo aí de um advérbio e um exemplo de uma locução adverbial, como vocês conseguem ver aí pela imagem, tá bom? Pela representação. Isso pode acontecer com vários outros adjetivos, advérbios, mas claro que não é possível com todos, né? Tem advérbios que a gente não tem como substituir, tá bom? Mas por uma locução adverbial, mas a maioria sim. Outro exemplo, ele dirigiu de forma lenta. Ele dirigiu de forma lenta. Ele dirigiu lentamente. Tá? Ele dirigiu lentamente. Significa exatamente a mesma coisa que eu falar. Ele dirigiu de forma lenta. Ele dirigiu lentamente. Outro exemplo, ele dirigiu sem velocidade. É a mesma coisa que eu dizer, ele dirigiu lentamente. Tá? Ambos significam exatamente a mesma coisa, como vocês conseguem ver pela imagem, pelo exemplo aí. Sem velocidade é a mesma coisa que falar lentamente.
Pronto, pessoal. Deu para entender, gente? Então, isso aí é um exemplo de uma locução adverbial. Basicamente, a locução adverbial é um conjunto de palavras, ou seja, uma, duas ou três palavras que vão representar o significado de um único advérbio, tá bom? É o que nós chamamos de locução adverbial. Então, a gente finaliza aqui com todo esse assunto aqui dos advérbios. Deixa eu organizar isso aqui. Tá? Deixa eu organizar aqui para ficar bem bonitinho. Pode. Tá. Pronto, pessoal. Então, a gente viu aí um exemplo de advérbio, tá bom? Locução adverbial, valor semântico dos advérbios. E aqui a gente finaliza a nossa aula sobre a nossa revisão sobre os advérbios, tá? A gente viu aí a locução adverbial, a gente viu o valor semântico e a gente viu a definição de advérbio, a definição e a função. Então, a gente vai ficando por aqui, tá bom, pessoal? Essa semana temos a nossa última aula. Acredito que eu farei a correção da prova, dependendo se todos vocês já tiverem entregue as provas, tá? Caso não, a gente finaliza com algumas atividades de revisão sobre esses assuntos aqui, tá bom? De antemão, já desejo para todos vocês ótimas férias, bom descanso, tá bom? Descansem bastante, que vocês merecem. Durmam bastante também, vocês também merecem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm aí até o dia 25, mais ou menos 26, para mandar as dúvidas de vocês lá no Classep. Após isso, entraremos de férias, tá bom? Não teremos mais nenhum expediente no Classep, tá bom? Então, aproveitem, tá? Para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês aí, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vão lá no Classep. Desejo a todos vocês ótimas férias, bom descanso, tá? Um mês vai passar rapidinho, então aproveitem, não saiam de casa, façam o que for necessário, tá bom? Vou dar um tchau para vocês aí, com algumas pessoas aqui do Sexto B que querem mandar um tchau para vocês também, tá? Manda um tchau aí, Paulo, pessoal. Dá um tchau pro pessoal aí. Olha o Paulo ali, ó. Dá um tchau para tu. Manda um tchau pro pessoal aí. Vai comando. Pronto, isso é Paulo, Sexto B, viu? Vem pra perto, para dar um tchau pro pessoal. Bom, tá aí, ó. Ó, Paulo, Sexto B aí, tô dando tchau pra vocês. Tá aí, João, também? Pronto. Sétimo ano. Tá, gente, boas férias pra vocês. Aproveitem e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Fiquem com Deus.